Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu sou Luiz de Oliveira. O tema hoje é calvície. O nosso convidado é o Dr. Fabrício Lamy, que é dermatologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luiz. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Me fala o que é calvície exatamente. Calvície é todo e qualquer quadro de perda de mais de 20% dos fios do couro cabeludo. Qual é o número total de fios do nosso cabelo? Número total gira em torno de 800 mil a 1 milhão de fios. Qualquer perda que represente mais do que 20% desse total já pode ser considerada um quadro de calvície. Quais são as causas mais comuns da calvície? Existem basicamente 3 causas para calvície. A primeira e mais conhecida, a calvície androgenética, aquela que é herdada geneticamente, relacionada ao hormônio androgênio. Certo. A calvície carencial, que acompanha as anemias e carências de outros minerais e oligoelementos. E a calvície metabólica, que acompanha algumas doenças, como o eczema seborreico, que é a popular caspa, e outras doenças internas, como doenças autoimunes, como lúpus e outras. Me conta, ainda existe estigma em relação ao careca? Existe sim, muito, né? Ao longo dos anos, os carecas sempre... o fato de ser careca gera uma certa insegurança para a pessoa, né? Sempre se buscou soluções milagrosas nesse sentido. Se achava antigamente que a calvície androgenética era causada por excesso de hormônio, né? Existe até uma marchinha de carnaval conhecida dos carecas que elas gostam mais, o careca seria mais viril. A gente sabe que isso hoje é uma grande bobagem. Para alívio dos cabeludos quer dizer que isso não é verdade. Para alívio dos cabeludos, exatamente, isso não é verdade, absolutamente. O que ocorre é um aumento do número dos receptores para o hormônio androgênio nos folículos pilosos. Certo. Quem são mais suscetíveis, os homens ou as mulheres? Para a calvície androgenética, para a popular calvície do careca, os homens são mais suscetíveis, apesar da mulher também ser suscetível. Mas para as calvícies em geral, perda de cabelo em geral, a mulher está muito mais exposta pelas alterações hormonais cíclicas que ela sofre e também pela gravidez. A gravidez é uma grande causa de queda de cabelo. Hoje a gente atende mais mulheres do que homens com queixas relacionadas à perda de cabelo. Qual o melhor momento para o indivíduo procurar o especialista quando você percebe que está ficando careca? É importante sempre salientar que até 100 fios de cabelo por dia perdidos é considerado normal. Então, é olhar no travesseiro, no banho, na escova. Enfim, a partir disso é interessante buscar um profissional para se identifique a causa do problema. O tratamento vai vir a partir da causa. Às vezes a gente precisa de um exame simples do couro cabeludo ou lançar a mão de algum exame de sangue, mas a gente descobrindo a causa, quanto mais cedo possível se descobre, melhor e mais eficaz é esse tratamento. Mas perceber que está ficando calvo geralmente é simples, quer dizer, o primeiro que o indivíduo percebe a rarefação dos cabelos no couro cabeludo e na própria escova, no pente, no banho, você percebe que a queda é exagerada, né? Exatamente, mas essa perda ela pode acompanhar uma série de problemas. Às vezes a pessoa acha que está ficando calva, que é aquela calvície que herdou dos pais, e não é. Às vezes é um quadro de caspa, a popular caspa pode fazer uma rarefação suficiente e que parece muito com a calvície androgenética. O tratamento é muito mais simples. Então o melhor momento é quando você desconfia disso. Ao desconfiar. Vai tirar a dúvida logo com o especialista. A própria pessoa sabe quando ela começa a deixar cabelo em alguns locais, principalmente no travesseiro, né? E no banho, começa a notar um acúmulo de pelos acima do normal, que ela não tinha antes. É importante que se procure um especialista para estar identificando a causa desse problema. Existe tratamento eficaz para a calvície? Com certeza, pegando-se em fases iniciais do problema, identificando a causa, nós hoje temos um arsenal terapêutico muito amplo e que a gente consegue solucionar a grande maioria dos casos. A calvície, uma vez instalada, ou seja, careca mesmo, ele tem como se tratar ainda? Aí a gente já fala da calvície androgenética. Na calvície androgenética ela tem toda uma característica especial. A calvície, quando já instalada numa pessoa com mais de 45 anos, quer dizer, se o folículo piloso não mais existir naquele local, fica muito difícil a gente fazer com que ele volte, né? Certo. Mas no processo, numa fase inicial, a gente consegue muito resultado, porque o pelo, nós temos 2 tipos de pelo no corpo. O pelo do couro cabeludo, que é um pelo folículo terminal, e temos os pelos, esses pelos chamados velos, certo, que são pelos miniaturizados, né? Então, o calvo, na verdade, o pelo dele passa de um folículo terminal para um velos, para depois de alguns anos ele desaparecer. Na fase de velos, a gente ainda consegue fazer com que ele volte a ser um folículo terminal.
Certo. Então é importante o tempo e a idade da pessoa, né? Acima de 45 anos, já sem velos, fica muito difícil de você ter algum resultado. Lamy, quais os tratamentos mais eficazes para calvície? Então tudo vai depender do diagnóstico que a gente faz, né? Então, por exemplo, uma calvície carencial, para o problema do ferro, você tem que corrigir, né? Você tem que ministrar ferro para essa pessoa corrigir. Deficiência de zinco hoje, é muito comum a alopecia por deficiência de zinco. Certo. A alopecia que acompanha as determinadas doenças, o eczema seborreico, a popular caspa, existe tratamento eficiente para a caspa que piora muito nessa época do ano, essa época de inverno, o clima fica mais frio, menos úmido, então isso agrava a caspa. Existem soluções que resolvem a caspa, aliás, que é a principal, é a mais frequente causa de queda de cabelo na população. Entendi. E as causas hormonais, né? Que corrigindo os distúrbios hormonais. As causas hormonais da mulher, é importante as mulheres saberem que a gravidez, por exemplo, a mulher pode ter queda de cabelo durante e depois da gravidez, até 1 ano após a gravidez. As que amamentam por mais tempo esse quadro pode se perpetuar, isso não é uma doença, isso vai acompanhar, é um quadro, uma alteração hormonal. Mulheres têm muitos problemas tireoidianos, então a tireoide tem que estar sempre sendo avaliada, tanto o hiper quanto o hipotireoidismo são causas importantes de queda de cabelo. Você corrigindo o problema da tireoide, você vai estar normalizando o problema capilar. E com relação à calvície androgenética, que é o que as pessoas mais procuram, principalmente os homens, né? Certo. Nós temos hoje a finasterida, né? Que já... É uma droga já muito conhecida, né? No meio urológico, né? Para tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Exatamente, e a partir disso é que se descobriu, né, foi uma descoberta que em doses menores a finasterida conseguia bloquear, trancar esses receptores para a ação do hormônio. Quer dizer, a finasterida ela consegue virtualmente impedir que o hormônio androgênio haja no folículo piloso, impedindo essa queda. E hoje o laser, né? Existem os lasers frios que conseguem melhorar a irrigação do couro cabeludo. Antigamente era feito com minoxidil, uma substância muito conhecida, que é um antihipertensivo que dilata os vasos do couro cabeludo. O laser hoje tem uma atuação mais específica, ele faz a chamada angiogênese, ele estimula a formação de vasos sanguíneos no bulbo do pelo. Então, a associação... Você faz algumas sessões de algumas aplicação sessões de laser, normalmente quinzenais ou mensais, você consegue aumentar o aporte sanguíneo para o folículo piloso. Mas o momento de você procurar essas terapias, ou tanto o uso da finasterida como a aplicação de laser, é antes do pelo cair, antes de você ficar careca de fato, né? Antes do pelo desaparecer, né? A partir do momento que o folículo piloso desaparece, ele sofre um processo chamado de apoptose, ele some e você não tem como reativá-lo. Mas o pelo, antes de deixar de ser um pelo, ele vira um pelo velos, e esse pelo velos você consegue ainda revitalizá-lo a ser um folículo terminal, que a gente chama. Mas você acredita que o melhor tratamento ainda é o uso da finasterida? Existe um marco entre antes e depois da finasterida? Com certeza. A finasterida ela revolucionou o tratamento da calvície androgenética, da calvície herdada. Inclusive, hoje em dia, até para mulheres, topicamente, ela pode ser usada. É importante a gente salientar aqui que as mulheres também têm calvície androgenética, numa frequência menor, tá? É menos frequente, mas as mulheres também têm. A mulher precisa ter dos dois lados da família casos de calvície para ela apresentar. E na mulher você não vai ter aquele quadro de ter as entradas, a coroinha. A mulher tem uma queda mais difusa. Fica um cabelo fraco, tá? E o tratamento também dá muito resultado. O tratamento é semelhante ao que se faz para os homens e dá resultados muito bons. Mas uma vez a alopecia ou a calvície já instalada, a cirurgia plástica é uma saída, né? A cirurgia plástica, ela é utilizada há muitos anos. Ela simplesmente, os implantes capilares, você tiraria pelos de locais, folículos que você não tem os receptores para o hormônio androgênio e faria uma transferência, um transplante autólogo, tá? O grande problema é que a pega normalmente, a médio e longo prazo, não costuma ser boa. A pega, ela a longo prazo, principalmente 10 anos, não costuma ser boa. E esses folículos dessas regiões, principalmente occipitais e temporais, ele tem características diferentes do folículo da região frontal. O tipo de crescimento dele, o tipo de pelo é diferente. O resultado estético pode trazer não é algum tão eficiente, problema estético, mas ainda é um excelente recurso. Então, o melhor resultado é você evitar a queda completa ou a instalação da alopecia completamente. É procurar o especialista assim que se percebe que
tá ficando careca, né? Exatamente. Para calvície androgenética, em especial, os pacientes podem começar a abrir um quadro desde os 16, 17 anos de idade. E outros pacientes abrem com mais de 30. Então, nessa fase que você começa a notar a perda, o tratamento é fundamental, porque você evitar que o pelo... se instale a doença, que o pelo... se instale o problema. A gente não gosta nem de chamar de doença, que isso não é uma doença, né? É um problema, uma alteração natural para aquela pessoa. Você evitar a perda é muito mais fácil do que você promover a repilação. Legal. Obrigado pela sua presença aqui. Prazer, Espero Luiz. te convidar aqui para outras entrevistas. Muito obrigado, foi um prazer. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Mas não acabou não. Vá aos extras e nos links também. Até a próxima.